E tempos depois, a gente descobriu que meu pai estava sendo morador de rua. Olá, seja muito bem-vindo ao GNF Notícias. Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Já é de conhecimento de muitas pessoas o fato ocorrido na última segunda-feira, dia 18 de setembro, na cidade de Zedoca. O agricultor Manuel França, de 57 anos, teve sua casa destruída devido a uma reintegração de posse por determinação da Prefeitura Municipal após uma decisão judicial da primeira vara da comarca de Zedoca. Um vídeo viralizou nas redes sociais, alcançando notoriedade nacional, o que trouxe uma repercussão negativa para a gestão municipal. Em seguida, surgiram vídeos e áudios trazendo à tona um desentendimento familiar que o seu mano, como é conhecido, teve há muito tempo quando ainda morava na cidade de Arame, no Maranhão. A equipe do GNF Notícias está no local, que repercutiu em todo o país através das mídias sociais desde a última segunda-feira após uma reintegração de posse a favor do município de Zedoca e em desfavor de um agricultor de nossa cidade. As imagens do momento da demolição da casa do seu mano foram amplamente compartilhadas em todo o estado e cada vez mais as pessoas se comoviam com a situação. Com isso, a opinião popular se voltava contra a prefeita de Zedoca e o seu grupo político. Vídeos, áudios e matérias de blogs começaram a trazer a público uma história distorcida do que aconteceu com seu mano, envolvendo seu pai e o seu irmão. A família desconfia que se trata de uma cortina de fumaça para desviar o foco da atenção da Prefeitura Municipal e desqualificar a honra e o caráter do seu Manuel. Comprovada a ação arbitrária do município, induzindo o juízo ao erro para dar reintegração de posse em favor do município, eles agora tentam justificar tal ação. Tentam justificar o injustificável. Para isso, nós conversamos com um amigo e uma amiga do seu mano. A amiga o conhece há mais de 30 anos, quando ele ainda residia no Arame. Meu pai trabalhou juntamente com seu mano e trabalhou na terra do sogro de seu mano. E eu sempre acompanhei meu pai. Eu apanhava arroz, eu ajudava meu pai na lavoura da roça. E daí eu já conheci seu mano. Eu ainda pequena, ele com esses meninozinhos todos pequenininhos. E o seu mano, no meu conhecimento, as lembranças que eu tenho do seu mano, é do seu mano trabalhando, carregando água de muito longe, jumento. Como lá é um lugar longe, não tinha estrada, como até hoje eu acho que não tem, ele colhia o legume, colocava em sacos e transportava para o povoado de Cajazeira de animal. O seu mano, para mim, ele é uma ótima pessoa, uma pessoa trabalhadora. Eu nunca ouvi falar de confusão do seu mano. A única confusão que teve de seu mano lá, que eu me lembro, foi entre a família por causa de terras. Teve uma confusão lá por causa de terra, porque eles não queriam ceder para o seu mano, não queriam que o seu mano ganhasse parte alguma, e o seu mano terminou comprando a terra. O pedaço de terra que ele tinha ali, ele comprou. Fez um empréstimo e comprou, pagou a terra. Aí o irmão dele cresceu o olho, ficou com inveja e começou a perseguir o seu mano. Começou a perseguir seu mano e começou a ir até a porta da casa do seu mano, ameaçar seu mano com suas crianças. Ele queria matar tudo. Matar a esposa, matar os filhos, matar seu mano. E eu me lembro que veio uma notícia que o seu mano estava indo trabalhar quando topou com esse irmão dele. E o seu mano, com medo de já ser atingido, seu mano reagiu, atirou na perna dele. Ele pegou um tiro na perna. Ele já falaram que ele é inválido, ele não é inválido. Não tem nem 15 dias que eu vi ele lá no Arame. Ele caminha de boa. E foi o tempo que o seu mano veio com a família aqui para Zedoca. E permanece aqui até hoje. Quando eu cheguei aqui em Zedoca, foi através de seu mano. Eu soube onde era que seu mano estava. Eu passando por situações difíceis lá em Arame. E a filha dele me ajudou a chegar até aqui. Ele, a esposa e as filhas abriram as portas para mim,
mesmo a casinha humilde, uma casinha de barro que tinha bem aqui. Abriram as portas e eu vim sozinha para cá e eles me ajudaram e eu tô por aqui hoje. Eu conheço seu mano mais ou menos há 10 anos. Fui para casa dele, já tratei de negócio com ele, sobre o negócio de venda de gado, né? Vendi um gado meu para ele, me pagou direitinho. Eu vi que ele era uma pessoa honesta, ele é muito trabalhador, ele e os filhos, as filhas. Eu não tenho nada contra ele, para mim, ele é uma pessoa de bem da nossa cidade, uma pessoa humilde. Fui derribando uma casa, só que eu pensava que não era dele, não tem? E a casa dele é muito simples demais. Sabe como é que a gente é pobre, né? Ele lutando, Thiago, um dia eu vou conseguir fazer uma casa para mim. E foi a custa do seu próprio suor, trabalhando, ele foi conseguindo a fazer essa casa dele, que para muita gente pode ser simples, mas para mim, que sou de origem pobre, para ele é um palácio. Eu fico magoada porque as pessoas eles querem ganhar causas, querem ganhar, quer crescer às custas dos outros através de mentiras. Porque no meu conhecimento, isso tudo é mentira. E mesmo se fosse verdade, você acha que isso justificaria uma ação como essa? Não, não justificaria, porque o que fizeram com o ser humano não se faz nem com o pior inimigo, nem com o bicho bruto. E você vê que até os animais morreram, né? Agora, pela primeira vez, eu vi o ser humano já debaixo de uma casinha boa, porque ele sempre morou em casa humilde, casinha feita de barro. A primeira casa construída do ser humano foi essa que mandaram derrubar. Deu vontade de chorar, porque é triste. É muito triste. Uma mãe de família como eu, ter conhecimento do sofrimento do ser humano e sua família, eu chegar aqui e ver essa situação, a casa dele derrubada. É muito triste. Até onde eu conheço, apesar do meu pouco conhecimento, digamos assim, com o mundo, eu acho que não foi justo. Eu acho assim, que a gente, através da honestidade, da mansidão, através da misericórdia, resolvia isso com um copo d'água. Depende da maneira de você se expressar, de procurar o jeito melhor, porque o homem com misericórdia, que ele tem poder ou que ele não tem poder, ele chegará ao reino do céu. Procurar eles de uma maneira agradável que resolvia. Seu humano é um cara de acordo. Eu tenho certeza que é. Eu concordo que é um prejuízo não só para Zedoca, o quanto para todos os maranhenses que vê uma cena de pegar uma pessoa humilde, né? Por falta até de detalhe, de diálogo, até onde eu conheço, né? Que o prejuízo não foi para Zedoca, foi para o Maranhão inteiro. Isso é o que passa pela minha memória. Aí é uma coisa que cabe a cada um de nós se manifestar, ver o que é certo e o que é errado. Eu sou contra assim, a destruição, tem? Não sei porque chegaram até lá, eu não tenho nem nada contra a gestão. Para ser sincero mesmo, que eu gosto de ser honesto com minhas coisas. Mas eu acho que eles deram um passo um pouco errado nesse fato que fizeram com o seu mano. Será se a prefeita é juíza que tem condições de decidir se o meu pai é culpado ou inocente em um processo que não tem nada a ver? Ainda que ela fosse juíza, qual é o juiz no Brasil que dá a reintegração de posse como pena para um crime desse? Em razão da reintegração de posse e das provas colocadas dentro do processo e da manifestação social, da manifestação do povo, o município de Zedoca, não o município, mas os representantes hoje do município de Zedoca, mandaram ou foram até o arame, inclusive tem um pessoal do jurídico que são de lá, tá bom? E postaram vídeos da insatisfação do irmão do Manuel. Ora, senhores, primeiro que não se trata aqui do que o Manuel fez ou deixou de fazer, se ele é bom, se ele é ruim para a família dele. Até porque nós não somos família dele, nós somos seres sociais que convivemos com ele. Mas vamos aqui para os fatos. Ora, eles estão postando a conduta e o comportamento do Manuel de quase 20 anos atrás em relação ao irmão e ao pai dele, que é mentira o que estão dizendo, mas é isso que eles estão postando. Que ele é um homem ruim, que ele é um homem mau, que ele é um homem isso, aquilo, outro. Agora, senhores, ele é tão ruim para a família dele, ele vive com 3 filhas
um filho e a esposa. Ele luta e briga, e brigou com o irmão dele pela vida das 3 filhas. Ele está aqui em Zedoca todos esses anos. E como ser social e como homem que mora dentro de Zedoca, nós temos visto ele em bebedeira, em briga, batendo, matando alguém, agredindo, ameaçando. Não. Mas esse é um jeito vil, é um jeito irresponsável, é um jeito desequilibrado dos representantes da administração pública de Zedoca, que estão postando vídeos para denegrir a imagem de um indivíduo que está em busca de sua casa. Mas o que está em jogo aqui não é a vida pregressa, nem tampouco o que fez ou deixou de fazer o seu Manuel e a família dele. O que está em jogo aqui é a arbitrariedade dos representantes da administração pública municipal, que são capazes de colocar no processo provas falsas e agora estão no desespero. Desespero esse que estão indo atrás dos familiares do seu Manuel para jogar que ele é um monstro. Monstros são eles que não respeitam ninguém. Conversei pessoalmente com a Antônia Tamires, que é filha do seu Mano. Ela explicou com detalhes a trajetória da família e esclareceu a história distorcida envolvendo o pai dela. Confira. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o meu pai comprou uma terra do meu avô, documentada e tudo, escriturada, tudo no nome dele. Porém, ele fez um empréstimo, R$10.000 em 1900 e... Antes de eu nascer, acredito, ou foi depois de eu nascer, pouca coisa. Ele fez esse empréstimo e aí, a partir desse empréstimo, começou a gerar desentendimento na família dele. Os irmãos dele ficaram com raiva dele. A família dele, alguns, né? Não foram todos. Teve alguns irmãos que começaram. Inclusive esse irmão dele que está gravando os vídeos hoje em dia, é um dos que ficaram com muita raiva dele por causa desse negócio. E aí começaram a colocar na justiça para tomar esse terreno dele. Quando se intensificou mais, já foi em 2007, que foi quando começou a ter audiências com o juiz. Começou a ter as audiências com o juiz e a situação entre eles se intensificou, os rancores começaram a ficar maior. E esse irmão do meu pai, ele ameaçou não só matar o meu pai, como matar a mim, minhas irmãs e meu irmão. Na época, a gente era criança, hoje eu tenho quase 30 anos, mas na época a gente era criança, entendeu? Faz muito tempo. Então, foi onde que a gente começou a andar escondido. Nós, crianças, nós andávamos escondido porque nosso pai tinha medo dele encontrar a gente e fazer alguma maldade. E criança do interior sabe como é, anda as longas distâncias sozinha. Só que nós andava por dentro de vareda, com medo. E quando nós escutava qualquer barulho de pessoa, nós se escondia. Nós se escondia, porque nós tínhamos medo dele encontrar a gente, fazer alguma coisa, entendeu? E aí chegou ao ponto dele ir na nossa casa, que lá tinha um interior, tem esse interior chamado Cajazeiro, e ele é um pouco distante do interior onde era esse terreno que meu pai possuía. Ele foi alguns dias antes do acontecido nessa casa, com a arma, e acabou discutindo com meu pai e reavivando as ameaças. E meu pai ficou com aquilo na cabeça, sabe como é? Se você tem um filho, eu tenho 2 filhos. Mas hoje em dia, se uma pessoa dizer um menuai com meu filho, não precisa ele ameaçar, não. Mas se ele falar meio grosso com meu filho, eu vou me doer. Então foi o que aconteceu. Meu pai ficou abaladíssimo com essas ameaças dele. Nesse inteirinho também, ele roubou alguns gados do meu pai. Eu sei que se intensificou bastante a intriga entre os irmãos, os rancor que eles ficaram.
ele começou a ameaçar matar a gente e o meu pai ficou com muita raiva dele porque ele, além de ameaçar a gente, ainda roubou o gado. Teve um dia que ele chegou ao ponto de tocar fogo no terreno, com a gente dentro do terreno. A nossa sorte é que todo sábado, meio-dia, nós ia para Cajazeira, saía desse interior, ia para Cajazeira. Aí ele pegou e tocou fogo no terreno, só que a gente já estava saindo, mas se a gente estivesse dentro, nós tínhamos morrido tudinho. Ele fala assim, o seu mano fez isso, fez aquilo. Pelo contrário, o papai nunca fez nada contra eles, nunca fez. Meu vô, muitas vezes, foi na nossa porta esculhambar meu pai. Esculhambar é brigar, né? Discutir com meu pai. Meu pai simplesmente chorava, entendeu? E a irmã do meu pai, e a irmão, todo mundo brigar lá com ele, discutir com ele. Muitas vezes ele só abaixava a cabeça, ia para dentro de casa, chorava. Eu me lembro que eu já era grandinha nessa época, em 2007, eu já tinha meus 13 anos. Eu ainda me lembro de como era a situação. Meu pai às vezes ia para casa de parentes nossos, quando a gente se espantava ele chegava lá, esculhambando ele. Meu pai fugia para eles não encontrar ele e eles encontravam a gente na casa de parentes e começavam a esculhambar. Sei que chegou nesse dia que meu pai foi para o interior e o meu tio também. Quando foi lá, eles se encontraram e o meu pai já sabendo que ele já tinha corrido nessas datas que aconteceu essa questão dele atirar nele, ele tinha já corrido atrás do meu pai com o facão e o outro irmão dele com a foice, né? Mas o meu pai sabia, assim, que se ele encontrasse com ele, ele ia matar ele. Então, ele acabou, acho que naquela hora, por uma opção desesperada, que é uma coisa assim, se eu estou ameaçada de eu encontrar a pessoa que vai me matar, eu não vou me defender. E eu acredito que foi isso que ele pensou na família e tomou uma medida desesperada naquele momento, que pensou de atirar nas pernas dele. Só que eu acredito que ele, de tão nervoso, no momento, com certeza, pensou milhões de vezes no que ele estava fazendo, assim, que era contra o irmão dele e tal, naquele nervosismo, acabou errando. Ao invés de acertar nas pernas, acertou mais para cima e aconteceu essa fatalidade do irmão dele passar, assim, alguns dias no hospital. Mas o irmão dele não chegou a falecer, ele está vivo, tanto é que todo mundo está vendo. Ele está vivo, ele está andando. A sequela que ficou nele foi só a cicatriz. Tirando isso aí, ele continua trabalhando, continua fazendo tudo e perturbando o povo. Hoje em dia, o povo de lá não quer falar, porque todo mundo tem vergonha de estar metido em confusão. O pessoal de lá são pessoas trabalhadoras que têm vergonha de estar metido em confusão. Mas se você for lá, você acha assim, pessoas que ele persegue até hoje. Não é só a gente não, esse caso. Tem outros casos lá também que é sabido pela gente, dele perseguir, entendeu? E em relação à terra que o meu pai comprou uma terra do meu avô e tal, e meu avô se sentiu tão culpado que acabou pegando outras terras que ele tinha e dividiu entre eles. Só que eles não sabem cuidar do que eles têm. Eles não trabalham em terra igual ao meu pai, que o meu pai é de segunda a segunda. Ele está trabalhando, independentemente se é feriado, se é ano novo, se é Natal, ele está trabalhando. Os irmãos dele não são assim. Os irmãos dele querem ir uma vez no mês no terreno e pronto, deixar para lá. Pelo menos na época que eu morava lá era assim. Eles não viviam trabalhando igual meu pai, não. E aí eles acabaram por vender, alguns acabaram o que tinha. E quando você sabe que quando se acaba o dinheiro e a pessoa está sem nada, acaba que ele fica desesperado, faz qualquer coisa. Acredito também que foi isso que fez eles começarem a perseguir o meu pai. Quando eles venderam os terrenos deles, viram que estava sem nada, aí eles começaram a lembrar
desse terreno que meu avô tinha dado, tinha vendido, aliás, para o meu pai, entendeu? E aí, a partir disso aí, a gente veio de lá fugido. Não foi assim, veio fugido, que eu digo, eu, minha mãe, minhas irmãs, porque nessa altura do campeonato a gente não sabia onde era que meu pai estava, que ele desapareceu. Mas enquanto meu pai desapareceu, a gente ficou lá e continuou sofrendo ameaça de morte. Quando a gente veio embora de lá, a gente veio para Zedoca e tempos depois a gente descobriu que meu pai estava sendo morador de rua. Estava sendo morador de rua lá em Santo Inês, dormindo na rodoviária lá, igual um morador de rua. A gente descobriu. Aí o que aconteceu? A gente foi atrás sim, porque a nossa família é nosso pai, entendeu? E a família da gente a gente não deixa, não faz igual eles estão fazendo, deixa igual cachorro no mundo. Aí a gente ficou sabendo que ele estava lá e a gente foi procurar. E aí a gente se reencontrou de novo, né? E meu pai começou a trabalhar aqui. Até então, tudo isso aconteceu, mas a gente nunca pensou e nem foi atrás de saber se tinha mandado judicial, nem nada disso contra ele. No decorrer dessa confusão agora, já em 2023, que a prefeita Josinha entrou com esse processo contra o meu pai, a gente foi pego desprevenido, porque quando o meu pai se espantou que não chegou lá, os policiais com mandado de prisão contra ele, e aí que a gente foi descobrir que foi devido a esse fato lá, dessa confusão que ele teve com o irmão dele. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que meu pai não fez isso porque ele é ruim. Ele fez isso porque ele foi ameaçado, porque a família dele foi ameaçada. Foi por isso que ele fez isso. E eu, na qualidade de mãe, é um crime? É uma coisa errada? Mas eu, na qualidade de mãe, se qualquer pessoa hoje ameaçar meus filhos, pois ela preste muita bem atenção às coisas que ela está fazendo, entendeu? Porque eu, sinceramente, faço de tudo para proteger meus filhos. Pelos meus filhos eu dou a vida. Eu posso passar o resto da vida na cadeia, mas nos meus filhos ninguém não toca. E eu acredito que quando meu pai fez isso, ele estava pensando isso também. Porque o meu pai é uma pessoa que protege a família. Tudo que ele faz é pela nossa família. Ele não faz coisa pensando nele e jamais, como eu vi no vídeo aí, ele é um psicopata. Não é porque ele é um psicopata, não. Ele fez porque ele pensou na família dele. Eu tenho certeza que qualquer pai, qualquer mãe de família, tendo seus filhos de 5 anos, que era a idade do filho dele mais novo, na época, de 4 para 5 anos, teria a mesma atitude, que ele não ficaria quieto vendo seus filhos ser ameaçados, não. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer do meu pai. E ele criou, tanto é que ele criou a gente aqui, mas nenhum de nós, filho dele, somos bandidos. Eu sou universitária, minhas 2 irmãs são universitárias, o único que não é universitário é meu irmão, entendeu? Mas meu irmão é trabalhador, meu irmão é pedreiro, ele trabalha todo dia de sol a sol, não deu nenhum dos filhos vagabundos, todos nós somos trabalhadores, seguindo o exemplo do nosso pai. Nosso pai é um trabalhador. Se você for atrás dos amigos deles, de todas as pessoas que conhecem ele, você vai encontrar eles dizendo o quê? O seu mano é um homem trabalhador, mas a esposa dele e as filhas dele. Ele vive de trabalhar. Aquele homem é uma máquina. É isso que você vai escutar aqui de todo mundo. Você pode perguntar a quem você quiser que conhece o papai. E se você for lá, e as pessoas não têm coragem de falar para a câmera, mas as pessoas falam para você. Falam, olha, o seu mano é uma pessoa trabalhadora. O seu mano me ajudou a construir meu açude. Foi o seu mano que me ajudou a fazer isso. Tem tanta gente, amigo do meu pai lá, só que por ser todo mundo parente, que lá é um interiorzinho muito pequeno, eles não têm coragem de falar. Acredito que é uma cortina de fumaça que estão tentando lançar.
obviamente a gente desconfia que tem sim a ver com o poder executivo aqui de Zedoca, que procuraram eles. Por que que eu falo isso? Porque de lá para cá, meu pai, quando precisa ir, ele vai lá no arame. Meus avós, pais da minha mãe, moram lá. E de vez em quando a gente vai lá, vai meu pai, eu já fui, minhas irmãs já foram, todos nós já fomos lá. E entre essas idas, o meu pai já se encontrou com ele, já chegou a se encontrar com ele. Claro que eles não fizeram as pazes, nem nada disso, mas eles já chegaram a se encontrar, trocaram palavras, mas não chegaram a se enfrentar, nem nada disso. Mas acredito que o rancor não passou. Tenho certeza que o rancor não passou. E aí, acredito que a prefeita, sabendo disso, porque foi uma coisa reavivada agora, está se aproveitando. Está se aproveitando do acontecido para lançar a cortina de fumaça. Só que tanto é que meu pai não é um perigo para eles, que senão meu pai não tinha sido solto. O meu pai é uma pessoa aqui que ele vai em delegacia, ele vai em fórum, ele vai onde for preciso for, sem medo nenhum. Por quê? Porque ele não vive se escondendo aqui. A gente optou por não voltar para lá por causa das ameaças que a gente sofria lá, para viver em paz. Mas a gente nem sabia desse mandado que tinha contra ele, a gente não sabia, entendeu? E a gente vivia aqui assim, que a gente pensava assim, né? A gente não vai voltar para lá para não ter confusão, vamos ficar aqui em paz. Era isso que a gente pensava, entendeu? Só que agora, devido a isso, a prefeitura mandou derrubar a nossa casa e agora as pessoas estão indo percebendo, né, se apercebendo da situação. Acredito que tem alguns deputados e a justiça também vai perceber o que aconteceu, que foi ludibriada, e a prefeita está tentando, acho que comprar a simpatia do povo de certa forma, lançando essa cortina de fumaça, entendeu? E com certeza, eu tenho certeza que tem dinheiro envolvido, por quê? Porque essa menina que ela está fazendo os vídeos, ela já me procurou de lá para cá, dizendo que mesmo que nossos pais fossem intrigados um com o outro, que queria ser minha amiga, não sei o quê, ela já procurou a gente. Só que a gente não vai pegar as coisas, print de nada, para mostrar, entendeu? Porque a gente é íntegro. Mas eu já conversei com ela já conversou comigo, falou que não tinha nada contra mim. Então, acredito que é dinheiro, sim, que está fazendo eles falar. Então, sábado, a polícia foi até a casa. No momento, eu estava voltando da faculdade em Santo Inês. Eu e minha irmã, a gente estuda lá. E a gente ficou sabendo, no meio do caminho da volta, que a polícia estava lá e estava entregando um papel. Na hora a mamãe, mas o papai, eu chamo eles assim, não souberam explicar o que era direito, mas disseram que era um papel para fazer a reintegração de posse. Aí a gente veio de lá, quando chegou, a gente foi tomar pé da situação, né? E aí a gente descobriu que ia ser feita a reintegração de posse na segunda-feira pela manhã. Eu procurei informar as pessoas que tinham interesse, no caso, o INCRA, as pessoas do INCRA aqui de Zedoca, e procurei o nosso advogado. Ao que nosso advogado respondeu que o juiz falou que só iria se manifestar no processo se fizesse a reintegração de posse. Mas o que eu queria que o juiz levasse em consideração, né, que era uma coisa assim, que ele levasse em consideração essa questão, que se a prefeita fizesse a reintegração de posse, ela ia derrubar a nossa casa. A gente sabe como é as atitudes da prefeitura,
entendeu? Das pessoas que estão na gestão do município, que quando é feita reintegração de posse, eles vão lá e destroem tudo. Aí nosso advogado falou assim, não, mas vocês têm os documentos, tudo para comprovar, mas o juiz não vai olhar o processo. Ele não vai olhar o processo se não for feita a reintegração de posse. Ou seja, a gente estava entre a cruz e a espada. Na segunda-feira, quando foi de manhã, porque de manhã eu levo meus meninos todos para a escola. Quando eu deixei eles na escola, que eu voltei, já estava lá, todo mundo, polícia militar, Júnior, já estava lá, já tinha muita gente lá, e inclusive os policiais estavam ameaçando prender o meu pai se ele não saísse de lá, que ele tinha que sair, senão eles iam prender ele. E oficial de justiça falando, né, também que não tinha mais o que fazer, que a gente não tinha direito de estar lá. E aí, assim, a gente ficou de mãos atadas. Porque imagina você e sua família arrodeada de policiais armados, que eles não andam desarmados, dizendo que ou você sai ou vai ser preso. E lá estava minha sobrinha e meu sobrinho. Diante disso, a gente optou por sair da casa. Claro que a gente não saiu feliz, alegre. A gente saiu mediante ameaças, entendeu? Ameaça de ser preso. E também a gente sabe que se a gente desacata um policial numa reintegração de posse, como eles estavam autorizados a utilizar força, nós poderíamos ser vítimas de agressão naquele momento. Então, é uma coisa assim, quando eu falo, a gente não saiu porque a gente quis. A gente saiu mediante essas ameaças implícitas que estavam lá, e explícitas, né? E a gente se retirou, eu me retirei e procurei a Defensoria Pública na mesma hora, porque eu estava me sentindo injustiçada. Isso ainda foi antes deles derrubarem a casa. Eu saí assim, desesperada. Fui procurar a Defensoria Pública, fui procurar as pessoas do INCRA, fui procurar o meu advogado, e de lá eu ia para a promotoria. Mas quando eu cheguei para conversar com o doutor Renato, a gente conseguiu, alguém conseguiu entrar em contato com o moço lá, a superintendência do INCRA. Acredito que foi o pessoal até daqui do INCRA, não sei se foi eles que passaram a situação mediante, né, tamanho desespero. Pode ter sido eles, como pode ter sido qualquer pessoa. E eu sei que chegou lá e, mediante essa situação, ele entrou em contato com a gente, perguntando o que era que estava acontecendo. Eu expliquei. Pois é. E eu expliquei o que estava acontecendo, e ele falou que ia tomar as devidas providências, conversou com o meu advogado, entendeu? E, mediante isso, eu fiquei um pouco mais calma naquele momento, porém, para receber a notícia da minha irmã, que me ligou no mesmo momento, para informar que a prefeitura tinha derrubado a casa. Entendeu? Isso na segunda-feira. Na segunda-feira, isso foi, enquanto eles estavam derrubando a casa, eu estava com um advogado e o advogado estava conversando e explicando a nossa situação para o superintendente, né? Conversando com ele, explicando a situação, inclusive explicando que a gente já tinha alguns documentos fornecidos pelo INCRA. Então, ele se dispôs a enviar um técnico para confirmar se o terreno é mesmo do INCRA ou não, porque acredito que até então, porque era uma coisa que nós estávamos falando por celular, e que tinha acabado de chegar nas mãos dele. Então, ele mandou o técnico e já meio-dia, após o terreno, após já ter derrubado tudo, ter acontecido toda aquela situação que dá para ver nos vídeos, né? E eu, assim, fui, acompanhei ele lá durante o processo que ele fez, né? Uma pessoa muito educada, entendeu? Sempre tratou a gente muito bem. E ele fez o trabalho dele. E em seguida,
agora na terça-feira, o INCRA realmente confirmou que a terra estava no meu nome, que todos os documentos estavam no meu nome, e tornou os documentos públicos. Tornou os documentos públicos, inclusive enviou alguns documentos para o Tribunal da Justiça do Maranhão, para que, acredito que seja restabelecida a posse no meu nome. Porém, o estrago já está feito. Nossa casa já está no chão, entendeu? Não tem muito assim o que fazer mediante isso. Quando uma pessoa entra na sua casa, tira uma foto de satélite da sua casa, vai lá onde o juiz diz para ele que na realidade aquela casa é dele, e o juiz, mediante uma foto, olhando uma foto, né, e uma alegação, faz uma coisa dessa, o que fica no coração da gente é que para o pobre não existe justiça, entendeu? Que para o pobre o que reina mesmo é a injustiça, porque foi essa sensação que eu tive. Resumindo, né, a conversa toda, o que aconteceu agora foi o seguinte: a prefeitura tirou uma foto da nossa casa, levou para o juiz, fez um processo, né, e nesse processo o juiz deu direito de reintegração de posse para a prefeitura. Porém, o INCRA me doou as terras, que já é fato conhecido, já tem os documentos todos para provar. E eu acredito assim que hoje esse fato que aconteceu antes está sendo usado simplesmente para isso, como cortina de fumaça, para encobrir essa impunidade que foi feita com a gente. Por que que isso aconteceu com a gente? Primeiramente, não acredito que foi porque eles queriam o bem, como eles alegam, né? Que queriam o bem da prefeitura para fazer que voltasse para o povo, né? Que voltasse como benfeitoria para o povo, que é isso que eles dão a entender na nota de esclarecimento deles. O real motivo é simplesmente que eles querem dizer: quem manda aqui somos nós, porque hoje em dia, aqui em Zedoca, se eu sou uma pessoa que eu tenho um terreno, se eu negar qualquer coisa para a prefeitura, eu corro o risco de sofrer penalidades. Penalidades como? Para a prefeitura não, para pessoas da gestão do município. Desculpa. A prefeitura, na realidade, está sendo usada por essas pessoas para penalizar as pessoas do município, sendo usada em favor, em benefício das pessoas que estão na gestão. Hoje em dia, se eu tiver um desentendimento com qualquer pessoa que faça parte do Poder Executivo de Zedoca, eu corro o risco de sofrer uma fiscalização na minha casa de qualquer órgão do Poder Executivo de Zedoca. Eles usam os órgãos para fiscalizar, encontrar alguma coisa de errado, para poder penalizar. E isso acaba se tornando um problema, a prefeitura consequentemente entra com um processo contra aquela pessoa e acaba fechando o negócio da pessoa. A verdade é essa. E isso aí foi o que aconteceu com a gente. Quando meu pai se negou a vender barro para eles falaram, foi a primeira coisa que ele disse: eu é que vou tirar você daí, entendeu? Então, isso aí foi uma coisa assim, que eles usaram a prefeitura para mostrar que eles mandam. Foi só isso. Resumindo tudo, resumindo a ópera, né? Como dizem, foi isso. Eles usaram a prefeitura para mostrar que quem manda é eles. A gente ainda não pode ir lá na nossa casa, não pode ir alimentar nossos animais que estão lá. Entendeu? Eles estão lá, estão passando fome. Você acha que a prefeitura foi lá dar comida para eles? Não foi. Então, lá, nossos animais estão abandonados lá.
Eles estão usando a Justiça do Maranhão para controlar a gente. Como sempre eles fazem com outras pessoas aí, mas hoje é comigo e com minha família, entendeu? E não tem assim, eu acredito que qualquer pessoa que se colocar no meu lugar, pelo menos pensar no que a gente está passando, dá para ele entender a situação que a gente está passando, do desespero, da sensação de impotência, da sensação de injustiça, porque eu sei que mesmo que a prefeitura perca hoje esse processo, hoje ou amanhã, não sei quando é que vai sair a resposta, no dia que sair a resposta desse processo, se a prefeitura perder, se for dado o direito de uma reintegração de posse para a gente, de uma indenização, as pessoas que estão no Poder Executivo, elas vão continuar sambando na nossa cara. Elas não vão pagar porque elas têm dinheiro para pagar advogado para proteger elas, de pagar pelos erros delas, entendeu? Ao contrário de mim, ou do meu pai, ou de qualquer pessoa simples, que se ela cometer um erro, ela passa anos e anos na cadeia. Que muitas vezes ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Então, a minha sensação é de impunidade. Quanto aos vídeos e às matérias que denegriram a imagem do seu mano, a prefeitura ainda não se pronunciou para esclarecer se tem ou não envolvimento. Em relação à reintegração de posse, a Prefeitura de Zedoca emitiu uma nota de esclarecimento, além de um vídeo que teve resposta imediata do Dr. Renato, advogado da família do seu mano. E eu venho aqui esclarecer os fatos da reintegração de posse que aconteceu no último dia 18 deste mês. Vamos aos fatos. Primeiramente, eu tenho em mãos aqui a doação do INCRA, por meio do MDR, ao município de Zedoca, do título de toda a área do município. A matrícula específica desmembrada da área do futuro aterro sanitário municipal, hoje conhecido como lixão. Em meados de março de 2023, recebemos uma denúncia que havia uma construção na área pertencente ao lixão. No dia 20 de março, como mostra a imagem, eu mesmo fui em loco com o secretário de Meio Ambiente apurar a situação. Chegando lá, nós vimos material encostado e o senhor mano e um pedreiro naquela área. Nós o advertimos que lá se tratava de uma área pública, insalubre, não suscetível a qualquer tipo de construção. No dia 27 de março, foi notificado pela Secretaria de Meio Ambiente, em mais uma visita dos fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Fazenda, no dia 11 de abril, conforme a imagem mostra, 11 de abril de 2023, a casa já estava dando andamento. O que nos surpreende é que, mesmo já era a terceira notificação, a terceira advertência a ele, e em meio ao inverno de Zedoca, que quem conhece é o inverno rigoroso, a casa continuava sendo levantada numa velocidade, posso dizer, até recorde. Mais uma vez, no dia 17 de abril, uma nova notificação, e já se pode ver até na imagem que a casa já estava praticamente levantada e coberta. Ou seja, ainda assim resistência. O que a gente acredita que, em meio a toda essa situação, o senhor mano foi ludibriado por pessoas que eram acostumadas a tomar terreno em Zedoca. No dia 11 de abril, saiu uma decisão liminar em favor do município. Essa liminar foi recorrida pelo então advogado do senhor mano, Dr. Renato. Eu tenho em mãos aqui a decisão do desembargador que julgou o agravo referido. Ele deu nulidade ao efeito suspensivo que havia dado e ratificou a decisão do juiz de primeiro grau. E, por meio desta, também autorizou o cumprimento da reintegração de posse. No dia 20 de março, o juiz de base recebeu essa decisão e expediu um mandado, dando ordem para que fosse acionado o policiamento militar, o oficial de justiça, bem como todo o aparato necessário para que fosse procedida essa situação. Eu mesmo, nesse decurso de tempo, fui lá 4 vezes, tentei conversar com o mesmo, entrar num consenso, só que ele estava irredutível. Muito se fala agora de um ofício do INCRA, que é a área do INCRA. A solicitação do INCRA partiu dia 7 de agosto de 2023, o requerimento da área. Como é que eles afirmam que ocupam uma área há tantos anos e a solicitação só partiu agora? Após até o mandado de reintegração de posse. Nós sabemos que a imagem é forte, que gerou um clamor público, só que ocorre que o cumprimento de qualquer ação de reintegração de posse se dá dessa forma, para evitar o descumprimento
da parte requerida. Isso ocorre em todo lugar do Brasil. Nós sabemos que o seu mano tem residência própria, ele não é um desabrigado. A localização dele é Rua Getúlio Vargas, número 241. O endereço fixo dele, a qual inclusive está no mandado de reintegração de posse. E eu quero frisar mais uma vez que, desde a segunda visita, dia 27 de março, ele foi avisado que isso poderia ocorrer. Ele teve tempo hábil para retirar qualquer material que desejasse, foi disponibilizado um caminhão para que isso acontecesse. O que ocorre é que o mesmo foi influenciado por forças políticas que desejavam essa situação. Meu contato está no site do município, coloco à disposição de qualquer esclarecimento futuro que possa ter. Em razão da municipalidade, através do seu representante, Van Halen, advogado Van Halen, que é secretário de administração, publicou uma nota apresentando documentos e dizendo que tais documentos se referiam à doação do governo federal de todo o município de Zedoca, da área do município de Zedoca. É importante que seja esclarecido porque tal nota tem como objetivo único e exclusivamente produzir fatos mentirosos em cima de documentos verdadeiros. O que significa isso? O documento apresentado pelo senhor Van Halen, advogado, que deveria ter lido o documento, se trata apenas de 846 hectares de terra doada pelo governo federal através da Lei 11.952, de 15 de junho de 2012. É exatamente isso, 846 hectares de terra. O que mostra que o jovem Van Halen não leu o documento, nem tampouco teve a coragem de pesquisar no Google e saber que o município de Zedoca tem 214 mil hectares de terra. Senhores, a defesa fica indignada porque tais divulgações dessas informações, desses fake news, demonstra irresponsabilidade, demonstra querer, diante da população, esconder as arbitrariedades praticadas e a má-fé processual. Eu repito, o documento apresentado é hábil, é um documento perfeito. No entanto, ele doa apenas a área urbana de Zedoca, 846 hectares. Repetindo, o município de Zedoca tem 214 mil hectares de terra. Isso é importante que seja dito para desfazer mais uma vez o mal-entendido produzido pela municipalidade. É um caso complicado e que ainda não foi completamente resolvido. Esperamos que tudo possa se resolver o mais rápido possível e que o senhor Manuel se recupere do trauma que está vivendo com a sua família. Agradecemos à TV Cidade e ao repórter e apresentador Fernando Ribeiro, que nos apoiaram na produção desta matéria. Continue nos acompanhando aqui no GNF Notícias e até a próxima.